As dinâmicas entre as aves são complexas. Por um lado, o francelho, um pequenino falcão que sofreu um declínio na Europa e recuperou após vários programas de conservação. Por outro, a cegonha, uma ave símbolo da fertilidade e da boa nova que agora começa a ser vista como praga pelos agricultores. Como podem as aves e os seres humanos viver em equilíbrio? Inês Catri é investigadora auxiliar do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. Muitas horas da sua vida passam-se em Castro Verde em trabalho de campo. A sua investigação foca-se na ecologia e conservação de espécies e, mais recentemente, nas formas como o homem influencia a migração das aves. ScienceCast. Uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio de ScienceCast, uma conversa com ciência. Eu sou a Mónica Ribal, sou a host para vos dar as boas-vindas e darmos início a mais uma conversa super interessante. Temos connosco Inês Catri. Olá. Olá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. De nada. Eu vou começar a nossa conversa aqui por algo interessante. Inês Catri, Irmãos das Aves, parece que isto de gostar de aves é uma coisa de família, não é? Não foi obra do acaso. Sim, ao contrário de muitas pessoas que andam um pouco perdidas antes de entrar para a faculdade para saber que curso escolher, acho que desde muito cedo sabia que queria ser bióloga, sabia que queria inclusivamente trabalhar com aves, e acho que fui muito influenciada pelo meu irmão mais velho, que começou a observar aves quando era adolescente. Eu, sendo mais nova, comecei, acho eu, a passear com ele e ir ver aves, tinha 6, 7 anos. E depois, a partir daí, acho que todos na família ganhámos o gosto pela observação das aves. As nossas, quando íamos de férias, havia sempre algum tempo para ir fazer umas jornadas ornitológicas, ir passear, ir ver aves. E lembro-me desde miúda de tomar atenção e saía muito para o campo. Os meus pais também têm uma casa numa aldeia perto da Ericeira, portanto todos os fins de semana e grande parte das férias eram passadas lá, portanto com muito contacto com o campo, com a natureza, e logo nessa altura comecei também a tomar mais atenção às aves, a determinadas espécies, o que é que faziam, seguir mesmo um bocadinho da vida de algumas espécies. Aí mais com a minha irmã, que é da mesma idade que eu, e que fomos até começando a estabelecer alguns pequeninos projetos não diria de investigação, mas olhar com mais pormenor para a reprodução de determinadas espécies. Junto à Ericeira, lembro-me que fazia contagens com a minha irmã de aves limícolas junto à costa, e todos os meses íamos lá, pegávamos nas bicicletas, íamos até ao mar, como nós dizíamos, e fazíamos essa contagem de Mas estamos a falar de contagem de espécies. Que idade é que vocês tinham? Desde muito cedo, não sei, 9, 10 anos, 9, por aí, 10 anos. sim. Okay. E portanto, depois esse gosto ficou. Mais tarde, já na universidade, tomamos conhecimento de outras áreas dentro da biologia, mas o gosto pelas aves acabou por prevalecer, e daí toda a minha carreira na investigação tem sido à volta desse grupo. Então, quando escolheu Biologia, já era uma coisa extremamente bem pensada e era um sonho tornar-se bióloga e a observação de aves. Sim, acho que sim. Acho que nessa altura já sabia bem. Logo na universidade também, em conjunto com alguns colegas, fizemos alguns projetos também de conservação para o ICN, propostos por nós. Trabalhei, por exemplo, na Lagoa de Santo André, com um colega meu que era de Sines, e portanto também aos fins de semana começávamos a ir para lá, para a Lagoa, e a fazer os nossos pequenos trabalhos ainda durante a faculdade. Portanto depois o caminho estava tomado, sim, estava definido. Okay. E assim, em termos específicos de caminho, de currículo, começámos aqui na Universidade de Lisboa, certo? Na Exatamente, licenciatura, sim. E depois, logo a seguir à licenciatura, eu durante a licenciatura ainda fui, do tempo pré-Bolonha, portanto com 5 anos, no último ano do curso fazíamos uma espécie de uma tese, não tínhamos aulas, e na altura fui trabalhar com os franceses para Castro Verde, porque havia uma colega que estava a começar o doutoramento em Castro Verde com os franceses, a estudar os franceses, e portanto o meu estágio de licenciatura foi com os franceses.
E depois disso, quando terminei a universidade, a LPN, a Liga para a Proteção da Natureza, começou a coordenar um projeto de conservação para os franceses, um projeto LIFE, e portanto tive durante 3, 4 anos a trabalhar nesse projeto, aí um bocadinho mais afastado da investigação, mais na área da conservação. Mas depois, no fim, decidi fazer, ainda antes do doutoramento, decidi fazer um mestrado em matemática aplicada às ciências biológicas, portanto, para tentar ter um bocadinho mais de ferramentas para a parte da parte estatística. Na altura também fiz com os franceses e depois disso, então, candidatei-me a doutoramento fazendo o trabalho de campo em Portugal e sempre novamente em Castro Verde com os franceses, mas na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. E de onde é que vem esta paixão? Já vem desde há muito tempo, mas porquê aves? Quer dizer, há tantos seres vivos maravilhosos. É verdade, e eu gosto muito de muitos outros grupos, embora tenha de facto ficado pelas aves. As aves acho que são um grupo fascinante em primeiro lugar e depois super fácil de observar, tem essa vantagem em relação a muitos outros grupos. As aves estão distribuídas mundialmente, encontramos do Polo Norte ao Polo Sul, em todo o tipo de habitats. Há imensas espécies de aves, são super fáceis de observar. Nós podemos praticamente trabalhar com aves na cidade, não é? Vemos aves, é fácil observar os seus comportamentos e por isso é mais fácil também pensar em perguntas sobre coisas que conhecemos bem e que são tão fáceis de identificar. Eu lembro-me de brincar com os colegas na faculdade que, por exemplo, trabalhavam com lobos ou com outras espécies carnívoros, não é? Que são praticamente noturnos e que se calhar chegavam ao fim do seu estágio de licenciatura e dos lobos só tinham visto as pegadas, não é? Portanto, de facto, as aves têm essa coisa muito são fáceis de trabalhar e de observar, que eu acho que é uma grande vantagem. Sim, e desde pequenininhos que vocês todos se reuniam para fazer isto. Sim. Porque não é só a irmã da Inês, é Sim. uma coisa de família. Sim, nós somos 4 irmãos, somos 3 biólogos que trabalham com aves, portanto fazem investigação com aves, e tenho um irmão que é engenheiro florestal e que também gosta muito de aves e faz observação, mas foi mais para a área florestal. Ok. E francelhos neste caso, porquê? Porque é uma espécie que estava ameaçada? Acho que começou um bocadinho por obra do acaso, como eu disse há bocado, que precisava de um assunto para trabalhar no meu estágio de licenciatura. Havia esta colega minha, Aldina Franco, que estava a começar o doutoramento com os franceses e, portanto, precisava de ajuda para fazer o trabalho de campo e foi assim que eu comecei a trabalhar. E depois as coisas vão acontecendo. Houve este projeto de conservação, depois acabei por usar muitos destes dados deste projeto de conservação depois no meu mestrado e no meu doutoramento, que tinha uma parte bastante ligada também à conservação. É de facto uma espécie interessante por ser um pequeno falcão ameaçado, é uma espécie migradora. Eu também gosto muito dessa parte da migração, de estudar a migração, e uma espécie ameaçada, e então comecei a trabalhar bastante na parte também, não só da ecologia, mas da conservação e ver qual é o sucesso das medidas de conservação implementadas, e a importância da ciência como a base para a conservação, que foi um dos tópicos que depois que peguei bastante durante a minha investigação, saber o que é que funciona e o que é que não funciona em conservação. E de facto a vantagem de haver investigação e de haver monitorização de longo prazo, de longo termo, para tentarmos perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E infelizmente muitas vezes os projetos de conservação pecam por serem muito efêmeros no tempo, não é? O financiamento é limitado, os projetos se calhar duram 2 anos, 3 anos, mas depois não há uma continuidade, não sabemos se pode ser medido o sucesso num período de tempo muito curto, mas depois a longo prazo não sabemos o que é que acontece, o que é que não acontece, e não conseguimos perceber o que é que está a correr mal e se podemos adaptar essas medidas de conservação para que a coisa funcione melhor e
para que seja de facto um sucesso. Sim, porque muitas das vezes nós temos projetos que, quando aplicados, dizemos ok, isto fez sentido, mas depois não sabemos quais são os impactos que terá daí a muito tempo, certo? Exatamente. E é um dos problemas do financiamento, muitas vezes, do projeto de conservação, é que são de facto muito curtos no tempo. E com muita. Eu este ano estive em Castro Verde a trabalhar com várias espécies, que entretanto fui aumentando o meu rol de espécies. Há quanto tempo, Inês, a trabalhar com franceses? Mas só com para os nós termos franceses noção? já há 25 anos. 25 Esta anos, foi é a muito tempo. 25ª primavera, e também com muita persistência. Mas é muito interessante porque achamos a certa altura que já sabemos tudo, mas E consegues não, perceber os impactos a longo prazo, não é? Que era o que estávamos a falar. Sim. E há impactos a longo prazo que nós conseguimos entender dos programas de conservação? Nós achamos que vai acontecer uma coisa e depois acontece outra? Sim, eu acho que sim. Neste caso dos franceses, por exemplo, a espécie de facto já estava muito reduzida e muito constringida ali à zona de Castro Verde, inicialmente as medidas de conservação tiveram um sucesso brutal. Basicamente, o projeto consistia em os franceses nidificam em cavidades, portanto não constroem os seus próprios ninhos, e portanto era aumentar a disponibilidade de locais de nidificação para a espécie. E foi um sucesso, porque de facto eles adoraram os novos ninhos, as novas casas, e portanto tivemos um aumento populacional muito grande. Mas é isso, ao seguirmos a espécie durante muitos anos, conseguimos perceber que há coisas que não foram, ou que não sabíamos sobre a espécie, e que podemos ir melhorando nas ações de conservação. Por exemplo, uma das coisas que descobrimos é que nas ondas de calor, por exemplo, as caixas ninho que nós tínhamos disponibilizado para a espécie atingiam temperaturas muito altas, e acabavam as crias até por morrer, ou algumas por perder muito peso, e depois já não saem, muitas vezes saem mais fracos, acabam por ser mais fracos dos ninhos. E portanto aí sabemos que podemos experimentar e podemos comparar diferentes materiais e tentar perceber quais é que são os materiais que são mais adequados às espécies. Por outro lado, um outro exemplo com que não contávamos, que os franceses são uma espécie colonial, portanto há muitos pares, muitos casais a criarem neste caso no mesmo edifício, ou criámos umas paredes com muitas cavidades onde eles se reproduzem, e portanto podemos ter 40, 50 casais num único sítio a criar. Exatamente. E uma coisa que não contámos na altura foi que havia outras espécies que iam gostar também destes ninhos que estávamos a disponibilizar, e portanto aí começou a haver o crescimento de outras, ou muitas outras espécies começaram a ocupar estes sítios, e portanto questões de competição entre os franceses e entre outras espécies, na luta tanto pelos locais de nidificação, como por exemplo pode ser um problema também em termos de alimentação à volta, de competição por alimento à volta destas colónias. E estamos aqui a falar muito de francelhos, mas há aqui depois uma nova espécie que entra no plano de trabalhos, não é? Sim. Como é que chegaram as cegonhas aqui? Mais uma vez, também por acaso, como eu acho que muitas das coisas que acontecem, eu gostava, já com os franceses e também com os rolheiros, com que também tenho trabalhado nos últimos anos, mas as questões da ecologia do movimento e da migração são questões que me interessam muito, e saber como é que as espécies decidem para onde ir, se há espécies que se estão a tornar residentes, como é o caso das cegonhas. Mas pronto, a migração é um assunto que sempre me interessou bastante. Na altura começámos a trabalhar, uns colegas estavam a desenvolver uns aparelhos GPS, que hoje em dia se usa muitíssimo no estudo da ecologia do movimento, e que é uma ferramenta excepcional para seguir aves, não é? Para sabermos tudo o que elas fazem, para estudar a migração. E na altura uns colegas meus estavam a desenvolver alguns aparelhos GPS para seguir aves, e os primeiros protótipos eram aparelhos muito pesados. Sim. Porque agora a tentativa é tornar esses aparelhos cada vez mais pequenos para se conseguir seguir todas as aves, e não só todas, seguem-se borboletas hoje em dia. A sério, borboletas? Têm que ser umas coisas muito, muito, muito pequenininhas. Na altura eram bastante grandes, eram bastante pesadas, e portanto precisávamos de aves grandes e pesadas que conseguissem
sem haver um impacto nas aves, nos indivíduos, que conseguissem transportar estes GPS. As cegonhas juntavam ao facto de serem grandes e estes GPS, por exemplo, para as espécies que eu estudava, os francelhos e os roleiros, não serviam por serem demasiado pesadas, e as cegonhas a juntar ao serem grandes e poderem carregar estes aparelhos, tem esta questão super interessante, não é? Que estão a mudar a sua estratégia migradora. Há cada vez mais cegonhas que ficam cá durante o inverno. Era uma espécie que era praticamente todas as cegonhas eram migradoras, portanto estão cá durante a primavera para se reproduzir e depois invernam ou invernavam na África subsaariana, na zona do Sahel, e está-se a inverter completamente. Hoje temos cerca de 80% das cegonhas são residentes e só 20% das cegonhas é que migram. E isto também, esta questão dos migradores parciais, em que uma parte da população migra e uma parte da população é residente, é um assunto super interessante, porque a primeira pergunta é porque é que alguns ainda migram, ou primeiro porque é que uns deixaram de migrar, e a segunda pergunta é porque é que uns continuam a migrar. Se aparentemente há vantagens para os que cá ficam o ano todo. E há respostas para essa pergunta, porque nós vemos isso a acontecer. Nós percebemos que pelo menos há a percepção de que há mais cegonhas e que elas estão cá efetivamente durante todo o ano. Porque é que há indivíduos que preferem ir embora e indivíduos que preferem ficar cá? Isso é uma pergunta que ainda estamos a tentar responder. Acho que a principal razão para as cegonhas terem começado a ficar por cá é porque há condições, geralmente as aves, a regra geral, as aves migradoras migram para responder a variações sazonais na disponibilidade de alimento, não é? Estão cá durante a primavera e o verão para se reproduzirem, no caso de Portugal, não é? E depois migram durante o inverno porque deixa de haver recursos alimentares por cá e vão para zonas onde conseguem encontrar essa disponibilidade e abundância de alimento noutros locais. No caso das cegonhas, e curiosamente, como são uma espécie generalista, conseguiram... Uma espécie generalista é o quê? Que conseguem alimentar-se de muitas coisas, não são ao contrário de especialistas, que são aquelas espécies que se alimentam, por exemplo, de uma determinada espécie ou de um determinado grupo de espécies. As cegonhas têm uma alimentação muito, muito variada, e começaram a ficar por cá, provavelmente por 2, 3 razões. Uma delas, invernos mais amenos, não é? Portanto, relacionado com alterações climáticas, mas sobretudo porque começaram a alimentar-se do nosso lixo, dos nossos restos alimentares, da alimentação, e portanto congregam-se durante o inverno em aterros sanitários. Conseguimos encontrar centenas ou milhares de cegonhas durante o inverno nestes aterros sanitários, onde elas comem um pouco de todo o nosso lixo que vai lá parar. Elas conseguem escolher aquilo que lhes interessa comer. E portanto, é uma fonte de alimento não só muito abundante, mas é previsível. Há claro, comida todos os dias, a toda a hora, em grande abundância. E paradinha, não é preciso ir... Exatamente, em grande quantidade, não gastam muito. Nós mostramos nos nossos trabalhos que as cegonhas que por cá ficam a alimentar-se nestes aterros sanitários passam menos, não precisam de passar tanto tempo a procurar comida, a procurar alimento, portanto podem passar mais tempo a descansar, a tratar das penas, etc. Gastam menos energia a fazer a procurar, porque nós têm que mexer muito, gastam menos energia do que se tivessem que andar no campo atrás de um gafanhoto ou correr atrás de uma rã. E portanto é uma série de vantagens em relação... E muito menos ter que migrar e fazer milhares de quilómetros e encontrar muitos perigos que são muitas vezes imprevisíveis ao longo de uma jornada migratória. E eu agora estava a pensar, o estilo de vida das cegonhas está a mudar. A influência que o homem tem nesta comunidade é muita, já deu para perceber. Agora... A nossa percepção sobre a comunidade de cegonhas também está a mudar, porque na minha altura, quando era mais nova, eu associava a cegonha ao bebê, àquela coisa boa, e neste momento nós já começamos a ter uma imagem um pouquinho depreciativa, digamos assim, das cegonhas. Há cegonhas a mais, elas estão a prejudicar, os agricultores já começam a dizer: tantas cegonhas para quê? Estes programas de conservação são tão chatos. Isso é uma ideia que era preciso também estudar mais para termos a certeza, não é? Tudo o que é...
tudo o que é muito, é a primeira coisa que dizemos é que é demais, não é? Sim. E nas cegonhas há de facto essa percepção, mas não há grandes provas ainda de que elas estejam a causar qualquer tipo de impacto, nem em outras espécies, não é? Nem no homem, que é indiretamente, não é? E por outro lado podem até produzir, ter algum impacto positivo. Por exemplo, eu dizia que uma outra das razões para termos muitas cegonhas cá durante o inverno é porque elas também se alimentam muito de lagostim. O lagostim é uma espécie que foi introduzida nos anos 70 e que aumentou exponencialmente. Nas zonas da Rosal há quantidades inimagináveis de lagostim, e que esses sim causam, e sabe-se que causam danos ao arroz. E portanto as cegonhas alimentam-se de lagostim, portanto nessa fase poderiam. Agora, quando falamos com os produtores de arroz, eles mais facilmente dizem que a cegonha estraga o arroz mais por pisotear, não é? Por andar em cima do arroz, não é? Porque não come o arroz, é aí que está o estrago eventual da cegonha. Mas a verdade é que não há grandes estudos e não há prova de que isso seja verdade. E por outro lado tem esta compensação: se o lagostim causa danos no arroz e as cegonhas, às centenas ou aos milhares nos arrozais, devem comer uma grande quantidade de lagostim. A mesma coisa nas zonas agrícolas, não é? De cereais e muitas vezes criam-se mitos, não é? De que as cegonhas, elas de facto são generalistas e conseguem. Também os agricultores ou os caçadores queixam-se muito que as cegonhas comem os perdigotos ou comem os coelhos bebés. Não digo que não, se tiverem um perdigoto à sua frente, que não o comam, mas daí a causar um impacto, ou que essa seja a base da sua alimentação, é incorreto, e é preciso tentar mudar essas mentalidades. Essa já era uma outra história que tem a ver com a comunicação de ciência, com a parte de educação ambiental e da predisposição. Então, voltamos um bocadinho à questão de acompanhar a longo tempo as comunidades, perceber o que é que é bom, o que é mau, estes programas de recuperação. E uma coisa, as cegonhas também diminuíram ali a uma certa altura a quantidade de cegonhas que existiam, certo? Sim. Nós temos a percepção de que elas estão a subir exponencialmente, mas houve uma altura em que houve uma degradação. Sim, mais ligado provavelmente a uns anos, a um período de seca extrema no Sahel, portanto nas zonas de invernada, e causou uma mortalidade muito grande, e nessa altura houve um decréscimo muito grande da população, que depois foi recuperando aos poucos, e esta parte de adaptação ao homem no sentido de se alimentarem nos aterros sanitários fez com certeza, e os nossos dados também mostram isso, e outros estudos noutros países europeus mostram isso, que as cegonhas que criam mais perto dos aterros começam as posturas mais cedo, que podem ter uma produtividade, um sucesso reprodutor maior, ou que no nosso caso, por exemplo, vemos que as crias das cegonhas que estão perto dos aterros e portanto são alimentadas com a nossa comida, acabam por sair dos ninhos numa melhor condição física, e portanto se calhar a sua sobrevivência a longo prazo vai ser maior. Também não sabemos o que está menos estudado, estuda-se mais os benefícios e menos, porque é mais difícil estudar os impactos negativos. E no caso das cegonhas e na parte de se alimentarem nos aterros, também comem muita porcaria, não é? Então podem estar a comer também coisas tóxicas. Há muitas cegonhas que acabam por comer muito plástico, por ficarem entaladas muitas vezes e presas no lixo dos aterros, e portanto também pode haver de facto um impacto negativo que não estamos a medir. E para saber todas estas coisas sobre cegonhas, sobre uma data de espécies diferentes, é preciso muito trabalho de campo, certo? Quanto tempo é que se passa em campo para saber isto? E tem que se dar aulas, tem que se escrever artigos científicos, há aqui uma investigadora, não é? Onde é que fica a parte pessoal e a parte de investigadora no dia a dia? Como é que se faz a distribuição das horas? Tudo isto? Trabalha-se muito. Trabalha-se muito, passa-se muito tempo no campo, mas eu não tenho. É uma coisa que tenho tentado manter, porque é uma parte da minha investigação que eu gosto muito, é estar no campo, e que também acho que o stress é diferente. No campo há muito trabalho, mas por um momento esquecemos
esquecemos um bocadinho todos os e-mails e todas as coisas que temos para fazer no computador, e portanto é uma coisa que eu não tenho abdicado nos últimos anos, é de estar 3 meses mais ou menos por ano, 2, 3 meses no campo, e porque, em primeiro lugar, porque é uma parte que eu acho que é muito importante. Eu acho que cada vez os investigadores e os biólogos, também por falta de financiamento, mas faz cada vez menos trabalho de campo, e acho que para perceber uma espécie, para perceber um sistema, para ter ideias, porque a investigação é isso, é ter ideias e fazer perguntas. Se não vamos ao campo, se não vemos as espécies, se não observamos, então não temos uma boa percepção e não conseguimos. Eu cada vez que estou no campo é a altura em que faço mais perguntas, em que tenho mais ideias, em que pergunto porque é que isto é assim, porque é que não é assim. E portanto eu acho que é fundamental perceber as espécies que estudamos e o ecossistema. Sim, porque a ciência é feita de perguntas, não é? E nós vivemos numa altura em que as rotinas produtivas da ciência é muito à base de dar respostas. Falta inspiração às vezes no dia a dia. Eu costumo dizer que eu acho que o mais difícil na nossa vida, na vida do investigador, é ter ideias e fazer boas perguntas, e precisamos disso para concorrer a projetos, não é? Precisamos disso para escrever os artigos científicos que sejam mais interessantes e lidos por mais gente, mas acho que de facto é a parte mais por um lado mais estimulante, mas também mais difícil, que é fazer as perguntas e as perguntas certas e ter boas ideias para prosseguir a investigação. E falando aqui um bocadinho sobre mais o que é ser cientista e não sobre a ciência por trás das coisas, mais sobre a espécie humana agora, em vez das aves, a carreira de cientista está a ir num bom sentido ou num sentido que talvez não faça assim tanto sentido? Como investigador e como cientista, qual é a opinião? Acho que a aposta na ciência, acho que toda a gente sabe, em Portugal é muito fraca, não é? Acho que a maior parte dos investigadores, dos cientistas, fazem ciência e investigação porque é de facto uma paixão. No meu caso era o que eu queria fazer desde pequena, e continuo a gostar, apesar das barreiras, dos obstáculos, de alguma frustração pelo meio, de não conseguirmos muitas vezes projetos, ou porque é difícil. Eu estava a dizer que, por exemplo, trabalho em Castro Verde há 25 anos com os franceses, mas salvo erro aquele período em que houve o projeto LIFE, que era até de conservação, mas nunca tive um projeto com franceses, e portanto vou aproveitando outros projetos para continuar. E por exemplo, as cegonhas, no caso das cegonhas, comecei a trabalhar com cegonhas, e como já trabalhava em Castro Verde, resolvi, vamos também trabalhar com cegonhas em Castro Verde. E enquanto tenho um projeto em que tenho financiamento para trabalhar com cegonhas, vou dando um saltinho nos francelhos. Agora tenho um projeto com rolheiros, por exemplo, e então faço rolheiros, mas também são em Castro Verde, portanto faço os francelhos também. Portanto, ginástica. Assim, há uma certa ginástica. Eu tenho a sorte de nunca ter estado um dia desempregada, mas sei que isso também tento muito, em primeiro lugar. Tive alguma sorte, provavelmente, mas parece que em vez das coisas ficarem mais fáceis à medida que uma pessoa progride na carreira, parece que ficam mais difíceis e que ainda se vai afunilando mais, e há sempre uma certa imprevisibilidade para onde é que vamos a seguir e qual é que é o futuro. E a nível pessoal tem as suas consequências, como deve ser óbvio. Apesar de toda a família viver um bocadinho a mesma realidade, não é? Neste caso. Sim, eu acho que é o sonho de quaisquer pais terem 4 filhos investigadores. Mas sim, é preciso abdicar de algumas coisas, mas quando se faz por gosto, compensa. E há alguma proposta ou alguma coisa que se pudesse dizer a FCTs, a governos por aí fora, que alguma sugestão para as coisas mudarem um pouquinho? Eu acho que o ponto de partida é a própria sociedade dar importância à ciência, não é? E aos investigadores, e enquanto não houver essa percepção de que é importante e dar valor, então vamos ser sempre um pouco esquecidos, não é? Em vez do orçamento para a ciência, vemos sempre que está sempre a decrescer, mas isso vem de mais de cima, não é? Tem que haver uma percepção de que é necessário e de que vale a pena investir. Parece que as coisas passam muito depressa, não é? O Covid foi um
um bom exemplo da importância da ciência, e se calhar nunca se ouviu falar tanto nos investigadores nessa altura, mas depois já passou o Covid e pronto. E pronto. Pois, porque há aqui alguns princípios científicos, e até falando de literacia, não tanto agora nem do cientista, nem da ciência em si, há aqui alguns valores que a própria ciência traz que podem fazer alguma falta, digo eu, que é, a investigação não é para ontem, é algo que demora algum tempo, não é? Que princípios é que a própria ciência nos traz que falta à própria sociedade perceber? Algo com ciência acaba por ser o quê? Eu acho que a ciência está por trás de quase tudo no nosso dia a dia. Mais uma vez, esse exemplo do Covid é um bom exemplo de como é que a ciência pode ser aplicada. E às vezes nós fazemos, e questiona-se muito a importância da ciência fundamental, mas a certa altura é preciso ter a ciência fundamental. Quando é preciso qualquer coisa, é preciso ir buscar o que se fez há 10 anos, há 20, há 30, e essa parte vai ser sempre aplicada, só pode não ter uma aplicação imediata para o dia seguinte para resolver os problemas da amanhã, mas são as bases, não é? São as bases de tudo, e portanto acho que é fundamental, e acho que a parte da comunicação da ciência é uma parte que falta muito, que não tenho a certeza se somos nós, fala-se muito nos investigadores, que os investigadores são péssimos comunicadores de ciência, e é verdade, por mim falo, mas se calhar também não é esse o papel dos Tem mais investigadores. que fazer, não é? No meio de tudo isto. Exatamente. E portanto há aqui de facto um gap, não é? Entre o que se faz de ciência e a parte de comunicação e dar a conhecer ao público, que tem que ser preenchido, mas não obrigatoriamente serem os investigadores a terem que preencher, porque nós produzimos o conhecimento, publicamos artigos, temos os projetos, mas depois é preciso que isso passe, que não fique só nas revistas que só os investigadores é que leem. Porque é completamente diferente comunicar para pares, para colegas, do que estar a comunicar para povo, para a população em geral, não é? Exato. Sim. E há aqui se calhar um problema de expectativas, certo? A população sente no dia-a-dia, no terreno, quando está com a população, que há expectativas que não estão assim tão de acordo com a realidade, em termos não só do comportamento das aves, mas da própria resposta que a ciência tem, do papel da ciência. Eu acho que as pessoas estão pouco sensibilizadas, não é? Para a importância, neste caso, da biodiversidade, ou de manter os habitats, e portanto, ou há sempre coisas mais importantes, que é o próprio homem, que é o bem-estar, o nosso bem-estar, e muitas vezes é difícil tentar convencer as pessoas que a outra parte é importante quando nós temos tantos problemas e vivemos com tantas dificuldades, ou algumas pessoas que vivem com tantas dificuldades. Mas acho que é essa parte de educação e de educar as pessoas desde o início, de valorização, que vai fazer mudar a cabeça das pessoas, e só depois de valorizarmos a biodiversidade, os habitats, a conservação da natureza, é que vai ser possível ter algum sucesso nessa área. E depois aí, com certeza, que se houver prioridades, a partir daí começarmos a ver que é realmente importante, financiamento começa a aparecer. Sim, isso é de facto uma coisa importante e que já não conseguimos desligar muito, não é? Que é preciso financiamento para conservar determinados habitats, para conservar determinadas espécies, mas mais uma vez, se valorizarmos se as pessoas tiverem essa percepção que vale a pena, então vão ficar contentes de haver parte do financiamento, quer do governo, da parte do orçamento, que seja dedicada à conservação da natureza. Sim. Porque nós passámos metade desta conversa a falar sobre cegonhas, sobre francelhos, e há muito, se calhar, aquela ideia de que mas para que é preciso passar 3 meses de trabalho de campo a olhar para passarinhos de um lado para o outro? O que é que isto vai servir para o meu dia-a-dia? Porque é que eu estou a pagar impostos para depois ser feito este trabalho? Porque normalmente nós estamos à espera de resultados da ciência e não de perguntas, de questionamentos, de... Sim, mas é como eu dizia há bocadinho, a ciência fundamental é importante, e depois é a valorização das espécies, é termos um ecossistema, um equilíbrio do ecossistema, em que cada espécie tem o seu papel. Fala-se muito hoje em dia nos serviços de ecossistemas, por exemplo, em que são
que são fundamentais para a nossa própria vida, não é? E em que cada espécie tem o seu papel, e se começarmos a tirar peças do meio desta pirâmide, depois, ou desta torre, a torre acaba por cair. Só mais uma questãozinha assim no dia a dia. A produção de artigos científicos, como é que é passar 3 meses no campo e depois ir produzir artigos científicos, que é algo extremamente solitário e de trabalho de escritório? Como é que se lida com isto no dia a dia? O trabalho de campo também pode ser solitário, não é? Solitário, que temos os animais, mas eu fiz durante muitos anos trabalho sozinha. Ultimamente tenho conseguido, com projetos, ter mais gente a trabalhar comigo, mas diria que passei se calhar mais de metade destes anos todos que tive no campo a trabalhar sozinha. Mas aí também depende, eu não me importo, gosto. A parte de produzir artigos também é uma coisa que se faz em equipa, que também neste momento, por exemplo, tenho bastantes, não só colaboradores, temos uma rede de colaboradores grande, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Depois faço muitas orientações de alunos em que não sou a única orientadora, portanto aí há sempre grupos de trabalho. Diria que até, se calhar, no escritório acabo por estar mais acompanhada do que quando estou no campo. Embora isso nos últimos anos tenha mudado um bocadinho, mas acho que é uma parte também essencial até para a produção e para aparecerem coisas melhores, é termos colaboradores, é falarmos sobre as coisas e discutir ideias e fazer coisas não sozinhos. Aliás, os artigos científicos, cada vez menos vemos artigos científicos que são produzidos por um único autor. Até o mais comum é ver listas comboios de autores com autores intermináveis de autores, e essas colaborações, essa multidisciplinaridade é uma coisa cada vez mais valorizada também. Isso é um bom ponto, é um ponto positivo. É um ponto positivo. E de facto nós não sabemos fazer tudo, não é? Apesar de sermos bastante conseguirmos muitas coisas, mas eu não sei muito, é preciso uma ferramenta estatística que eu não domino para analisar os meus dados. Então tenho que ir perguntar a alguém que consiga dominar isto, e assim se formam equipas de investigadores que trabalham para um fim conjunto, e que é muito gratificante trabalhar em equipa. Só tenho mais uma pergunta que nós costumamos sempre fazer. Algo com consciência para a Inês é o quê, fundamentalmente? Algo com ciência? Algo com ciência é algo com quê? Já que estamos aqui a ter conversas com ciência, o que é algo com ciência? É algo que tenha uma explicação por trás. Eu acho que quando vemos uma coisa, nós, investigadores, muitas vezes, seja na nossa área, seja noutra, não é? Vamos sempre tentar olhar para a explicação daquilo que nos dizem, o que é que está por trás, dessa afirmação, dessa pergunta, ir ver os números, a explicação, o que é que fizeram, de onde é que vem a informação. Acho que é isso. E é interessante acabar assim, porque nós acabamos de dizer que a ciência é ir à procura de perguntas e não tanto de dar respostas, não é? Ok. Tenho que me despedir. Obrigada por esta conversa. Muito obrigada super interessante. pelo convite. De nada, é um prazer. Por nós, cá ficamos. Podem-nos continuar a acompanhar. Este episódio fica assim disponível nas nossas plataformas. Acompanhem-nos nas redes sociais, no nosso canal de YouTube do ScienceCast. Todos os episódios estão disponíveis, e também nas plataformas de podcast. Muito obrigada e vemo-nos no próximo episódio.